Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, 10. Amém. Glória te damos, Senhor. Continua ministrando conosco. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Hoje de manhã, essa semana eu estou dando aula, no college, e o tema é sobre perdão. E eu confesso que desde que a pastora me falou que eu iria trazer a palavra hoje, eu estava buscando algo relacionado a isso. E quando eu estava hoje dando aula, o Senhor me fez dar o exemplo dessa mulher. E quando eu dei o exemplo dessa mulher, Deus disse: você vai falar sobre ela hoje. E eu, uau, não compartilhei nada com a turma, fiquei com aquilo para mim. E irmãs, o meu dia hoje foi corrido, agitado, doído. Me deu até febre de tarde. Estava ruim, não estava legal. Tive que sair 2 vezes. Só cheguei em casa, tomei banho correndo e vim para cá. E nesse meio tempo o Senhor foi ministrando comigo. O Senhor foi ministrando a palavra. O Senhor foi falando ao meu coração. E eu confesso que eu estou aqui com o meu coração exultante na presença de Deus por essa palavra. Porque é noite do Senhor nos alinhar com Ele. É noite do Senhor, sabe, resgatar chamados, resgatar propósito. É noite do Senhor uma vez mais nos levar ao profundo com Ele. E essa mulher, esse texto nos ensina algumas lições preciosas. E o primeiro deles diz que Jesus estava ensinando na sinagoga quando ele a viu. Ou seja, essa mulher, ela estava no lugar certo. Era a igreja da época. Essa mulher estava enferma. Essa mulher estava ferida. Essa mulher estava machucada. Talvez com tantos outros sentimentos. E ela estava no lugar certo. E eu quero dizer para você nessa noite: eu e você estamos no lugar certo. Mas eu quero fazer uma pergunta além. Será que nós estamos aqui nessa noite só com o nosso corpo? Ou nossa alma está entregue ao Senhor? Porque, minhas irmãs, não adianta nada nós estarmos aqui de corpo presente, estarmos no lugar certo diante de Deus e a nossa alma está longe dEle. Nós estarmos aqui, mas os nossos pensamentos correndo para que essa hora passe e a gente volte para casa. Nós estarmos aqui, mas estarmos, sabe, preocupadas com o trabalho amanhã, olhando para o relógio pensando que tem que dormir cedo porque amanhã acordar cedo. Não adianta. Não adianta. Havia algo nessa mulher, porque daqui a pouco a gente vai ver que o Senhor a viu. Então havia algo, ela estava no lugar certo. E creio eu que apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar da condição, ela estava totalmente entregue. Nós estamos no lugar certo nessa noite, mas e o nosso coração aonde está? Será que o
nosso coração está junto aí, sentadinho nessa cadeira, desejoso por aquilo que Deus vai fazer? Ou será que estamos distantes do Senhor? Sabe, será que estamos distantes dEle, da presença dEle? Ela estava no lugar certo, ela não foi reclamar na rede social, ela não foi chorar pitanga para a vizinha, ela estava no lugar certo, entregue, com o coração totalmente entregue. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele não quer um pedacinho meu e seu, para Ele não dá. O Senhor, Ele nos ama tanto para nos ter por migalhas. Ele nos quer por completo. Ele nos quer em todas as áreas da nossa vida, sabe? Todas as áreas Ele quer. Todas as áreas, não é um pedacinho, não é uma área. Ele quer o quarto da bagunça. Ele quer acessar aquele canto escondido, que quando chega a visita e está bagunçado, às vezes a gente junta tudo e esconde para ninguém ver. Ele quer acessar esse lugar na nossa vida. Ele nos quer por inteiro, mulheres. Mas nós vivemos pela metade muitas vezes. E eu estou pregando para mim primeiramente. Não pense que é só para você, não. Para mim também. O Senhor me moeu e está me moendo ainda. Estou pregando e Ele está falando comigo. Sabe? O Senhor, Ele não quer um pedacinho nosso. Eu tenho olhado, sabe, ao nosso redor, pastor, e mulheres estão oprimidas. Mulheres estão afadigadas, mulheres que têm chamado, mulheres que têm ministério, mulheres que o Senhor tem algo especial e não avançam. E sabe por que você não avança? Por culpa sua, e somente sua. Não, mas tu não sabe o que eu passo, tu não sabe como é a minha vida. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: você ficar chorando pitanga e oferecendo migalha para o Senhor não vai mudar nada. Vai passar os anos e você não vai experimentar o profundo. Você vai se contentar com um culto, com aquele arrepio na espinha, e você sai daqui, vai para casa e continua do mesmo jeito. Vive de mover de culto, molha só os pés, a ponta dos dedos. E Deus está dizendo para ti: eu tenho profundidade. Só que o profundo, ele exige compromisso. E aí nós não queremos, porque o raso, eu não tenho compromisso com o raso. O raso eu venho, eu usufruo daquilo que é derramado, eu usufruo daquilo que alguém pagou preço, eu usufruo do chamado de alguém, eu usufruo, mas eu não tenho compromisso. Quando a coisa aperta, eu corro. Quando o negócio estreita, eu corro. Não tem compromisso. Agora o profundo, minha irmã, o profundo não tem mais como voltar. O profundo vai exigir de você uma entrega completa. Não tem mais como ver a beira da praia. No profundo não consegue mais ver areia. No profundo é só água ao teu redor. E eu quero dizer que essa água é a presença de Deus. E uma vez no profundo, Ele te supre. Aleluia. Então, mais do que o teu corpo, esteja com o teu coração entregue na presença de Deus. Ela estava no lugar certo. E ela estava entregue. O segundo ponto foi que Jesus a viu. Olha que incrível. Ele a viu. Ela não gritou, ela não chamou, ela não fez que nem aquele cego na beira do caminho: ei, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Ela estava lá, com a sua condição, com o seu problema. Ela estava lá.
ele a viu. Ele está te vendo, mesmo você não clamando, mesmo você não buscando, mesmo você não orando, ele te vê. Mesmo sofrendo, mesmo gemendo, ele te vê. Ele te vê, os olhos dele estão sobre nós nesta noite. E que profundo é isso, os olhos do nosso Criador. Os meus olhos estão sobre vocês, eu estou vendo vocês. Mas o nosso Criador, ele vê além do que eu estou vendo. Eu estou vendo o externo. O nosso Criador está vendo aí dentro. Ele está vendo o quartinho bagunçado que você não quer deixar ele entrar. Ele está vendo aquilo que precisa ser tocado, que você não quer deixar ele tocar. Ele está vendo. E aí, peraí, mas se ele está vendo e eu não deixo, quem é que está perdendo? Sou eu. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa bagunça. Ele sabe do nosso pecado. Ele sabe da nossa limitação. Ele está vendo. Ele está vendo. Então, sabe, engano nosso, perca de tempo nosso. Se ele está vendo e ele pode, sabe, mudar, e ele pode entrar, perca de tempo nossa muitas vezes estar na presença dele e não aproveitar isso. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas todos os dias, e o olhar de Cristo não é um olhar superficial. O meu olhar sobre você é um olhar superficial. Eu estou olhando num geral, mas o olhar de Cristo é um olhar de profundidade. É um olhar que mesmo talvez sem você ter forças para clamar, ele te enxerga. Ele estava lá e o Senhor a viu. Olha que profundo isso. Sabe, pare um pouquinho só e pense nisso. O Senhor está te olhando. Olha aí bem no olho da mulher linda do teu lado, bem no olhinho dela assim, dentro do olho, profundo. O Senhor está te olhando além disso, além desse olhar, sabe? Além. E Ele consegue enxergar além do sorriso que você mostra. Ele consegue enxergar além daquilo que você transparece. Ele enxerga além. E Ele te vê. Então o Senhor, Ele olha para ela e Ele a vê. E aqui o que me chama a atenção é que esta mulher tinha um espírito. Isso é profundo. Não era uma doença qualquer. Ela tinha um espírito que aprisionava ela. Quantas de nós, muitas vezes, estamos aprisionadas? Ah, Júlia, tu quer dizer que eu estou endemoniada? Não, mas também pode ser. Mas não é isso. Mas quantas de nós, muitas vezes, estamos aprisionadas? Aprisionadas. Imagina 18 anos. Ela não pediu nada para Jesus. Jesus estava lá, ela não pediu. Creio eu, conjecturando, que essa mulher, ela já não tinha esperança nenhuma. Sabe, quando nós somos aprisionadas por setas de Satanás, nós perdemos a nossa esperança de avançar em Deus. Então cuidado, porque quando nós estamos em Cristo, nós podemos cair, vamos tropeçar, vamos errar. Isso faz parte, porque não somos supermulheres, não somos santonas. Mas a diferença é que nós caímos, erramos, levantamos e, Senhor, sabe, a gente briga com o pecado, a gente não aceita. E a gente quer mudar, e a gente quer, Senhor, olha, eu posso estar doente, mas eu não aceito isso. E a gente luta, e a gente busca. Só que eu vejo muitas mulheres acomodadas na sua mesmice. Uma vida desgrenhada, um casamento de mal a pior. Toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para poder ficar em pé.
uma vida sem propósito nenhum e anda como se estivesse tudo bem. Isso é prisão de Satanás. Isso é espiritual. Existem coisas que é para medicina, e eu entendo. Existem vezes que a gente vai ter que sentar com um psicólogo, e é muito legal. A gente sentar com uma terapeuta e conversar é muito bom. Mas tem vezes que é espiritual, e o Senhor precisa nos libertar. Então analise a tua situação. Você está acomodada com aquilo que você tem vivido? Isso é uma marra de Satanás. Isso é uma marra do diabo que nos cega e que diz: tá bom um culto, sabe, tá bom não buscar, tá bom você deixar assim, o marido tá desse jeito, tá bom assim. Não, ele é bonzinho, é trabalhadorzinho, traz as coisas dentro de casa, tá bom, tem uma vidinha medíocre, tá bom assim. Eu entendo que hoje a arma do diabo não é mais nos tirar da igreja, é nos deixar aqui no lugar certo, de corpo presente e de coração longe. Sabe, isso o diabo tem feito em nosso meio, isso é a marra de Satanás. Mas se nessa noite alguma de nós estiver nessa marra, em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite. Que seja quebrado nessa noite. E que nós venhamos sim a nos posicionar em Deus. Sabe, não aceitar isso, esse comodismo. Eu não quero estar na igreja só de corpo presente. Eu não quero estar na igreja só porque eu preciso, porque a pastora me escalou. Ô irmão, pobre de nós, se um dia nós fizermos qualquer coisa, porque não tem diferença, tá? Entre eu limpar o banheiro da igreja e estar aqui pregando, é obra, não existe diferença. Sabe aonde que está a diferença? Aqui, ó, no meu coração. Eu posso estar aqui e a Josi está ali, vamos dar um exemplo. A Josi está lá na cantina servindo, escondida, ninguém vê. Aí vocês estão me vendo. E a Josi está lá, cheirando a gordura, na beira do azeite, servindo na cantina. E aí vocês olham só porque ela está ali com o microfone na mão. E às vezes a gente meio que endeusa, sabe? E pensa, não, mas será que o meu coração está aqui? E aí a gente coloca a diferença no servir. E eu quero dizer que não existe diferença. A diferença está no meu coração. Sabe, nós podemos estar diante de multidões, nós podemos estar diante dos prédios mais lindos, mas se o nosso coração estiver longe de Deus, não adianta. Nós seremos somente aqueles sepulcros caiados. Por fora passa uma tintinha para ficar bonito, mas por dentro é morte. Longe de nós isso. Longe de nós isso, mulheres. Sabe, essa palavra ela não é para trazer peso. Ela é para te encorajar. Ela é para te encorajar a sair do raso. Porque uma mulher posicionada, ela muda a casa dela. Uma casa posicionada muda a sociedade. Uma mulher posicionada gera filhos posicionados. E nós, sabe, uma família estruturada, ela muda a sociedade, ela muda o ambiente em que vive. Então nós precisamos nos posicionar. E aí então, Jesus a viu. E Jesus deixou ela lá? Não. Jesus chamou essa mulher. Jesus, ao vê-la, chamou à frente. Pensa essa mulher encurvada, olhando para baixo. A gente não sabe nem o nome dela. E Jesus chama ela. Jesus chama e diz: ei, é contigo, filha, hoje. Vem cá. É contigo que eu quero tratar hoje.
é contigo. E Jesus a chama, e a Bíblia aqui não menciona o nome dela, mas nessa noite, filhas, é o teu nome que Jesus clama, é o teu nome que Ele chama. Ei, ô Jane, é contigo que eu quero falar. Ei, ô Yasmin, é contigo, é o teu nome. Jaque, é o teu nome. Jéssica, é tu. É o nosso nome que Ele chama. E Ele... Adore. Adore, adore. Ele está chamando você. Ele está chamando o teu nome. Escute. Escute o Criador chamando você. Nos leva ao profundo, Jesus. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Senta, mulher, saia do raso. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E aí Ele chama. E o que a gente vai fazer? Vai dizer, não, peraí, Jesus, hoje não dá. Eu não posso acessar o profundo hoje, porque eu ainda tenho coisas que eu não quero deixar que o Senhor acesse. Jesus, hoje não vai dar para mim acessar o profundo. E Ele está te chamando, mulher. Ele está chamando você para florescer nele. Ele está chamando você para viver o extraordinário nele. Ele está chamando, e olha, não foi ela não fez nada. E sabe o que é isso? Graça, graça, favor imerecido. Não merecíamos estar aqui nessa noite, não merecíamos, mas isso se chama graça. Graça de Deus, mesmo sem nós querer, Ele nos chamou. Mesmo contra a nossa vontade, Ele nos escolheu. Mesmo com os nossos pecados, com o nosso raso, Ele nos chama. Ele nos chama, Ele nos chama. E esse chamado ainda continua ecoando. O sangue derramado naquela cruz, ele ainda continua valendo sobre as nossas vidas. O sangue que nos limpa do pecado, o sangue que nos liberta, o sangue que nos cura, o sangue que nos restaura ainda continua sendo derramado. E o que nós vamos fazer com isso? Sabe, a palavra de Deus, ela é suficiente. Suficiente. E enquanto eu prego, eu sei que Deus está fazendo, porque a palavra dele está sendo liberada. É a palavra dele. Eu vi um testemunho de uma senhora contando. Eu não me lembro quem era um pregador, mas é um avivalista. Ele disse: Senhor, o que eu vou ministrar hoje? E Deus não dava palavra, e Deus não dava palavra. E ele disse: Senhor, eu não vou subir lá para pregar. E disse que um estádio lotado. Eu não vou ir lá pregar se o Senhor não me der uma palavra. Eu não vou. E aí Deus disse para ele: fala, não vou lembrar quantos milagres, tá? Mas vou chutar aí 6. Fala 6 milagres. Conta ali 6 milagres que eu realizei. E o homem disse amém. Subiu, contou um milagre, contou 2 milagres. No terceiro milagre que ele estava contando, e só contando, ele lia os milagres que Jesus estava fazendo, não estava pregando, só contando. No terceiro milagre, diz que começou uma gritaria na galeria, e uma gritaria, e as pessoas, na volta, e não parava aquele burburinho. E daí diz que ele disse para alguém: vai lá ver o que está acontecendo. E trouxeram a mulher. E aí a mulher, ela era cega desde nascença, e ela tinha voltado a ver. E aí Deus disse para ele: agora você vai ministrar sobre o que eu fiz na vida dessa mulher. E aí, irmãos, eu fiquei pensando,
Não tinha nada. Não tinha apelo, não tinha um esboço. Era a palavra. E a palavra de Deus, ela é eficaz. E é isso que nós pregamos aqui nessa igreja. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Sem firulas, sem coisas bonitinhas. Palavra de Deus. Vivemos em uma era da revelação do homem. Oh, irmãos, não sou contra. Sou profeta de Deus. Deus já me usou muitas vezes e ainda me usa com revelação. Mas nós precisamos ter um cuidado muito grande. Muito grande. Porque muitas vezes nós depositamos a nossa confiança naquilo que o profeta vai falar. Oh, meu irmão, toda profecia, para ser verdadeira, ela passa pelo crivo da palavra. Deus não foge da palavra dele, ele usa os seus vasos. Mas se você quer saber, comece a avaliar as profecias que você recebe. Comece a ouvir aquilo que você recebe e passe pelo crivo da palavra. É de Deus? Vai estar aqui, ó. Vai ter embasamento nisso aqui. Porque Deus não foge da sua palavra. Esses dias eu estava ministrando em uma igreja e uma irmãzinha veio profetizar para mim algo que não era de Deus. E eu disse, meu Senhor. E quando eu peguei o microfone, eu fui obrigada a falar algumas coisas sobre revelação, irmãs. Então, e talvez não é nem problema dela. É a cultura, é o meio e é o crédito que ela ganha. Porque enquanto eu estava lá, ela já tinha profetizado para a minha igreja. E as pessoas estavam dando crédito àquilo, sem passar pelo crivo da palavra. Então não aceite, não tenha medo de se posicionar e dizer não. Isso não tem embasamento na palavra, eu não aceito. Então, voltando para cá, saí do texto. Deus continua nos chamando. Deus chamou ela. E então, depois que Ele chama, Ele a liberta. Será que estamos prontas para ser libertas? Jesus, Ele disse para ela, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Jesus não curou um sintoma apenas, Ele tratou a raiz. Porque lá no início do texto que nós lemos, diz que ela estava aprisionada por um espírito. Deus não nos trata superficialmente, Ele vai na raiz do problema. Mesmo que isso doa, mesmo que isso nos confronte, Ele não vem e bate assim nas nossas costinhas e diz, ah, filhinha, Julinha, olha só, tu tá errandinho aqui, vem cá. O Senhor, Ele é direto conosco. Porque Ele é ruim, não. Muito pelo contrário, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Eu entendo que existe fase do leite, que é aquela mulher, né, que vem, que ainda não conhece Jesus, que está começando, e aí é uma comidinha mais branda. Eu entendo isso. Mas pelo que vejo nessa noite, todas nós já estamos aqui num churrasquinho. Já estamos no alimento mais forte. Só que a gente não quer. Não quer. E vai dizer, gente, comer um mingauzinho é bom, eu gosto. Mas é bom o churrasco. É bom, é melhor do que uma sopa. Quem é que troca churrasco por sopa aí? Pastora, mas eu também. Principalmente um cremezinho de ervilha. Mas não dá sustância. Um churrasquinho é bom, sabe? E às vezes assim nós fizemos às vezes assim espiritualmente. Nós queremos só uma sopinha, nós queremos uma coisinha leve. Mas Deus quer nos dar mais, mulheres, mais, para que eu e você venhamos a sustentar aquilo que carregamos. Sabe, nós não carregamos algo pequeno da parte de Deus. Eu e você carregamos algo grandioso. E Ele precisa nos forjar para que nós venhamos
começamos a sustentar aquilo que carregamos. Quantas mulheres desistem no meio do caminho? Mulheres com chamados. Gente, eu vejo às vezes tantas pessoas, né, que eu conheci na caminhada, pregadores, cantoras, sabe? Pararam. Aonde que tá? Ei, o Senhor está chamando, porque Ele quer te dar sustento para continuar andando. Ele quer te dar sustento para você continuar prosseguindo. Então o Senhor a libertou. E nessa noite, Ele não quer só curar, Ele quer nos libertar. Nos libertar da religiosidade, nos libertar da amarra, nos libertar do raso. Ele quer nos libertar, mulheres. Então esteja preparada. E aí, o Senhor, Ele liberta essa mulher. Só que olha que interessante. Ele diz: olha, mulher, você está livre da sua doença. E aí então depois Ele toca nela. E lhe impôs as mãos. E imediatamente ela se endireitou. Então peraí, Ele libertou ela, mas ela ainda continuava encurvada. Porque ela estava, sabe, acomodada com aquilo. Como muitas de nós muitas vezes estamos, como eu falei, e encurvada sem poder endireitar-se. Então tudo que ela via era o chão. Quando eu e você estamos aprisionadas, tudo o que nós vemos é limitado. Nós não conseguimos olhar para frente, nós não conseguimos ver a solução, nós não conseguimos ver a vitória, porque estamos limitadas. E ela olhava para baixo. Imagine 18 anos andando assim, sem enxergar direito, sem contemplar a grandiosidade das coisas que Deus estava fazendo, andando encurvada. E aí então o Senhor liberta ela, e Ele toca. Será que você está preparada para esse toque? Porque nessa noite, mulher, então liberta-me de mim. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. sem Eu Deus, quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença. oh minhas irmãs, eu sinto Deus, eu sinto Deus. E o toque de Deus nessa noite não é um toquezinho de afago, é um toque de posicionamento, é um toque de mudança de rota. É um toque de chamamento, e é um toque que, se você quiser, Ele vai te tirar desse raso e vai te levar para o profundo. Ele tocou essa mulher, e não foi um toquezinho de dó, não. Ele não disse: ó, filhinha, ó, eu sei da tua dor. Foi um toque de posicionamento. Ela não conseguia mais olhar para frente, ela só olhava a sua situação. Ela estava encurvada. E aí então o Senhor toca ela, e é um toque de posicionamento. Ela estava aqui, ó,
olhando para baixo, olhando para o chão, não enxergava nada. E aí Jesus tocou. E quando ele toca, imediatamente ela se endireitou. Ela passou a olhar para frente. Ela começou a enxergar o propósito. Ela começou a ver além. Ela começou a olhar o chamado. Ela assumiu um compromisso. E deixa eu só falar uma coisa, que se você pegar aqui, você vai ver que não está no esboço. Mas o Espírito Santo está me impelindo a falar isso com vocês. Aqui nesse texto tem um outro tipo de pessoa que está vendo o milagre, que está vendo o que Jesus está fazendo. Fariseu, crente, tá? Não era incrédulo não, era crente. Estava vendo o que Jesus estava fazendo, estava vendo Jesus operando, e estava ali, ó, está curando no sábado. Não pode fazer isso, estava com o dedo apontado. Ei, não seja esse grupo. Não seja o grupo que vem para o culto para apontar. Não seja o grupo que vem para o culto para criticar. Não seja o grupo que está aí sentado no banco com oração contrária. Não seja o grupo que Deus está fazendo e você está ali botando em crédito se é Deus ou não é. Não seja esse grupo. Não seja esse grupo. Deus estava fazendo. Era um milagre nítido aos olhos do povo. Mas tinha o grupo que apontava. Tinha o grupo ali da oração contrária. Oh, minhas irmãs, não seja esse grupo. Não seja esse grupo hoje, não seja esse grupo amanhã, não seja esse grupo nunca. Nunca. Sabe, o dia que você sair de um culto e falar assim, hoje não foi para mim, você estava aqui só de corpo presente, pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nenhum líder se prepara para fazer um culto para você. Porque nenhum pregador se prepara para fazer um culto para você. Porque nenhum cantor se prepara para fazer um culto para você. Todos que servem estão aqui servindo a Deus. Então não seja do grupo que vê o milagre acontecendo e está ali criticando. Não seja do grupo que vê o outro servindo e você está ali apontando o dedo. Não seja o grupo. Não seja esse grupo. Seja participante daquilo que Deus vai fazer. Seja participante daquilo que Deus está fazendo. Nesse dia, foi essa mulher, foi uma só. Será que hoje, se Deus fizesse algo profundo somente com uma, todas as outras aplaudiriam? Dizer, uau, glória a Deus pela vida da minha irmã. Glória a Deus pela vida dela. Ou não? Não, mas não teve profeta. Deus não falou comigo. Não sentiu arrepio na espinha. Não. Ei, Deus está fazendo. Deus está libertando. Então não seja esse grupo. E eu estou falando isso realmente orientada pelo Espírito Santo de Deus, irmãs. A Rô é prova. Eu passei meu esboço para a Rô, para elas olhar a Libra. Não está no esboço isso. E eu sinto meu coração queimando ao falar disso. Nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos aqui para nos unir. Sabe quando você olhar para sua irmã e elogiar? Hoje eu elogiei a Josi, gente, ela tá linda. Tá linda assim, com uma cor diferente, eu ainda não tinha visto. Eu disse, Josi, como tu tá linda. E eu disse isso com o meu coração transbordando, irmãs.
Só que a gente não consegue às vezes fazer isso. A gente não consegue aplaudir a outra. A gente não consegue, sabe, olhar para o nosso irmão que está aqui e dizer: uau, que incrível que ele carrega. É muito mais fácil a gente olhar para o defeito, para aquilo que ele deixou de fazer. Para de olhar para as debilidades do outro, porque você também tem as tuas. E começa a olhar e contemplar aquilo que o outro carrega em Deus. Dentro de você há algo profundo em Deus. Você carrega algo profundo. E muitas vezes não frutifica, não floresce, porque você a olhar o do outro e esquece de regar aquilo que tu carrega. Cuida da tua semente. Cuida daquilo que está aí dentro de você. Sabe, e nessa noite, minhas irmãs, que o Senhor venha nos tocar e nos reposicionar dele. Se coloque de pé.